5 sinais do envelhecimento do pênis. Assim como o resto do corpo, o pênis muda à medida que ele envelhece, na aparência, na função e no potencial de problemas de saúde. A maioria dessas mudanças é normal e não requer atenção médica, mas existem sintomas que podem afetar as funções sexuais e urinárias do pênis a ponto de ser necessária uma avaliação médica. E como vocês já sabem, quem traz essas informações para vocês é a Homens, uma plataforma digital que te conecta com os melhores médicos especialistas em saúde sexual masculina e tudo isso sem você precisar sair da sua casa. Oferecemos preços acessíveis para que todo mundo possa ter acesso a um atendimento médico de qualidade, sigiloso e sem constrangimento. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar se você já sabia das informações que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Bom, de forma geral, não falando só especificamente do pênis, tem algumas modificações que acontecem no aparelho sexual masculino. Então, bom, pode ter uma queda de testosterona, a próstata começa a crescer em todos os homens a partir dos 50 anos, independente de quem vai ter câncer ou não, né? Esse fenômeno se chama hiperplasia prostática benigna, e esse crescimento da próstata começa, inclusive, a prejudicar o jato urinário, começa a ter um pouquinho mais de dificuldade para urinar. Além disso, aumenta, né, a incidência de câncer de próstata. Então tem algumas alterações que são esperadas e naturais de diversos órgãos, né, e inclusive algumas coisas acontecem com o pênis. Bom, e o câncer de pênis também, ele é mais comum com o passar da idade do que entre homens jovens. Elasticidade. O pênis pode perder um pouco de elasticidade. Na verdade, o que acontece principalmente em homens que não estão tendo muita ereção, ou que estão tendo esses problemas de ereção, os corpos cavernosos eles podem ficar menos elásticos, ter menos capacidade de expansão, e isso pode prejudicar, por exemplo, ainda mais a ereção. Muito tempo sem ter ereção pode prejudicar a própria capacidade de manter as ereções. As ereções noturnas tendem a tentar contrabalancear isso, porque é uma forma de, mesmo para quem não está tendo ereção durante o dia, manter um grau de atividade ali daquela circulação, mas mesmo assim é um efeito que pode se acumular com o passar do tempo. Função urinária. Bom, aqui, como eu falei no começo, tem um decréscimo de função urinária, ou seja, fica mais difícil esvaziar a bexiga, o jato fica mais fraco, precisa fazer mais força, mas isso não tem a ver especificamente com o pênis. Simplesmente o que acontece é que a uretra, na altura da próstata, né, ela vai ficando mais estreitada pelo crescimento da próstata, mas é lá dentro, não tem nem a ver com o pênis propriamente dito. Mas como a gente urina pelo pênis, fica às vezes uma percepção de que é alguma coisa que tem a ver, né, com o pênis, mas não, na verdade é um problema específico do crescimento benigno da próstata. Tamanho e potência. Bom, tem alguns homens que perguntam, o pênis pode diminuir com o envelhecimento? Bom, de certa forma ele pode encolher um pouco, principalmente, como eu falei, se ele for sendo cada vez menos usado para ereção. Com isso, os corpos cavernosos vão tendo menos expansividade, e, portanto, você vai ter, possivelmente, você pode ter um encurtamento. Também pode encurtar um pouco em situações em que o homem fez uma cirurgia de próstata ou mesmo uma cirurgia de uretra, né? Esses aí são casos mais específicos. Mas sobre a potência sexual, sim, é uma coisa que pode ter um decréscimo, que é importante, porque a circulação vai piorando com a idade, né? O calibre das artérias vai diminuindo porque vai começando a calcificar, vai começando a prejudicar um pouquinho, principalmente para quem é fumante, diabético, tem hipertensão não controlada, para quem tem problema de colesterol, né? Esses homens sofrem mais esse processo. De qualquer maneira, então, o sangue tende a circular com mais dificuldade pelo interior das artérias, e conforme ele tem mais dificuldade de encher o pênis, o homem vai perceber uma dificuldade maior de ter a ereção. Portanto, a gente considera, né, que ele vai perdendo parte da potência sexual. E dependendo de como esse fenômeno se desenrole, pode chegar a um ponto de ter uma dificuldade maior, até de ter uma incapacidade de ter ereção. E aí, quanto antes o homem procurar tratamento para conseguir manter a ereção dele, seja com remédio, seja com injeções ou com outras técnicas, menos ele vai ter consequências de longo prazo dessa fibrose do corpo cavernoso, né, dessa parte do corpo cavernoso meio que perder a capacidade, né, depois de manter uma ereção. Fibrose do pênis. Bom, eu falei bastante de fibrose, que é essa questão do corpo cavernoso ficar mais endurecido, né,
e ter mais dificuldade de se encher, porque basicamente quando você não está usando aquele tecido, ele acaba entrando em desuso e perdendo funcionalidade. Mas tem uma situação específica também que vale a pena a gente falar, que é mais comum com a idade, a partir dos 50 anos, que é a doença de Peyronie, que é uma fibrose do corpo cavernoso, uma fibrose da túnica albuginea especificamente, que é o revestimento do corpo cavernoso. Essa doença de Peyronie, ela gera uma fibrose que dá certas deformidades no pênis. Não é todo mundo que tem, na verdade, são até menos do que 5% dos homens que vão ter isso, mas a doença de Peyronie, ela pode trazer curvatura do pênis, encurtamento, pode afinar o pênis, deformidades, enfim. Então, essa fibrose, mais notadamente, né, que causa deformidades, ela é mais rara, mas pode acontecer de uma forma bastante importante. E aí, de novo, também é importante procurar o urologista o quanto antes para iniciar tratamentos medicamentosos assim que possível, ainda na fase aguda, e depois, se necessário, fazer uma correção dessas deformidades. Inclusive, a gente tem alguns vídeos aqui no canal sobre a doença de Peyronie, então se tiver interesse, confere lá. Pênis embutido. E por fim, o pênis embutido, que algumas pessoas perguntam pra gente se ele é uma coisa da idade, né? O pênis embutido, na verdade, é uma coisa mais que a gente considera mais uma patologia congênita, né? Então, tem alguns meninos que nascem com uma anatomia em que tanto a gordura da pube quanto, na verdade, até a inserção da bolsa escrotal tendem a esconder o pênis, deixar ele ali muito escondido mesmo. Em inglês, essa condição se chama buried penis, que significaria pênis enterrado, né? O que acontece com alguns homens depois, com a idade, é ir engordando, 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 e aí essa gordura do pube começa a esconder o pênis. Então, como se o pênis estivesse encolhendo, mas basicamente porque a gordura está, né, enterrando ele, de certa forma, né? Para usar a expressão, a tradução literal da expressão que se usa em língua inglesa, né? É esconder o pênis. Então, isso pode acontecer. Uma primeira coisa que pode ser feita é perder peso, mas se o resultado não ocorrer a contento, é possível fazer um tratamento cirúrgico, tanto fazer uma lipoaspiração para tirar aquela gordura, quanto fazer alguns ajustes de anatomia para que o pênis fique mais evidente. Você notou algum desses sinais de envelhecimento? Como você viu, muitos desses problemas têm solução. Você só precisa buscar a ajuda médica certa. Então, se precisar agendar um urologista, é só visitar o site da Omnis. E eu te espero nos próximos vídeos com mais dicas sobre saúde sexual masculina. Até mais!